Olá, alunos! Eu sou a professora Luciana Siqueira Miranda e hoje, na disciplina de Educação Cristã e Ensino Religioso, nós vamos falar um pouco sobre o budismo. Budismo é uma doutrina filosófica e espiritual criada na Índia há 2.500 anos por Siddhartha Gautama, que mais tarde se tornou conhecido como Buda, o Iluminado. Siddhartha nasceu príncipe e foi criado debaixo de extrema proteção, sendo preparado para ser o sucessor do seu pai, que o cercou de luxo, conforto e facilidades, o privando de conhecer a realidade do mundo à sua volta. O seu pai já tinha sido informado que Siddhartha seguiria o seu próprio caminho na vida adulta. E mesmo seu pai o preservando e tentando moldar o seu destino, ele veio a se tornar um importante e inspirador líder espiritual. Siddhartha significa aquele que atinge os seus objetivos. E ele dedicou a sua vida a alcançá-los, quando saiu daquela redoma de proteção onde fora criado e começou então uma caminhada de busca pelo sentido da vida. Quando Siddhartha saiu do palácio para ir até o povo, ele teve 4 grandes encontros que marcaram a sua vida, despertando nele grande inquietação, quando foi impactado com a realidade de um mundo que ele não conhecia. Ao sair do palácio, ele encontrou um idoso, um doente e um cadáver, em saídas secretas, porque cada vez que ele saía do palácio, o pai pedia para limpar tudo ali no território, nos arredores, para que ele não visse o sofrimento humano. E deparando-se com a velhice, com a doença e com a morte, ele começou a criar grande inquietação. E por último, ele teve um encontro que trouxe um despertamento ainda maior dentro dele. Ele encontrou um viajante que havia abdicado de todos os seus bens materiais para buscar a iluminação espiritual em meio ao sofrimento. Siddhartha então decidiu sair em uma intensa busca espiritual, deixando para trás o palácio, o trono aos 29 anos, deixando o filho e deixando a esposa. Após abrir mão de tudo e se entregar a uma meditação profunda, ele conseguiu alcançar o Nirvana, que é uma paz, um estado de paz e sabedoria plena e que pode ser alcançado por aqueles que se empenham em entender como a vida funciona. Na caminhada de Buda, ele conseguiu entender o sofrimento humano e passar isso para os seus seguidores. E assim nós vamos falar agora sobre as 4 nobres verdades. Essas verdades são descobertas sobre o que é a vida e como ela pode ser melhorada. Buda percebeu que a vida é um ciclo constante de sofrimento e insatisfação, na sua busca por uma vida plena. Assim, entendeu que é possível resolver isso focando naquilo que realmente importa. A primeira grande verdade, a primeira nobre verdade é que o sofrimento ele é uma realidade. O sofrimento é uma parte natural da vida e sua raiz está no apego, no desejo cego, passando pela insatisfação constante. A segunda nobre verdade é que o sofrimento tem uma causa. Todo sofrimento tem uma causa e ela está no apego às coisas, no desejo insaciável, no apego e na ignorância sobre a realidade, buscando preencher vazios com coisas temporárias que não trarão felicidade. É um ciclo interminável, onde luta pelo que deseja até conquistar, atingindo assim uma satisfação momentânea que logo passa e então volta-se ao primeiro estágio de insatisfação, até buscar um novo preenchimento. A terceira grande verdade é que o sofrimento ele tem um fim. É o fim do sofrimento. E qual é? Libertar-se dos desejos, que é causador de todo o sofrimento, fazendo desejar coisas transitórias e perseguindo ilusão. Então o homem torna-se escravo dos seus próprios desejos. Mas quando ele entende que ele pode se libertar desses desejos e focar no que realmente é importante, então para Buda, o caminho é viver uma vida mais leve e refinando o que se deseja, trocando esses desejos individuais e egoístas e indo em busca de uma melhoria para o seu próximo, para todos à sua volta. É sair do nosso eu, sair do egoísmo e ir para fora, para então viver o propósito. E a terceira nobre verdade é o caminho nobre, ou óctuplo, que é o caminho dos 8 aspectos. E é o seguinte, ele visa encontrar o quê? Um equilíbrio, porque
A satisfação não está nem no buscar muita coisa ou abandonar tudo, mas é o meio do caminho. E essa é a quarta das 4 nobres verdades e serve como um guia prático para superar o sofrimento, eliminar a ganância, o ódio, a ilusão e alcançar a iluminação, o nirvana. E assim, dentro desses 8 aspectos, nós temos a compreensão correta, que é entender a vida e as 4 nobres verdades. Nós temos o pensamento correto, que é ter intenções livres de ganância e ódio. Nós temos a fala correta, evitar mentiras, fofocas e palavras duras. Nós temos a ação correta, que é não causar dano, não matar e não roubar. Nós temos o meio de vida correto, que é ganhar o sustento de forma honesta, sem explorar os outros. Nós temos o esforço correto, que é cultivar estados mentais positivos e evitar os negativos. E nós temos a atenção plena correta, que é manter a mente consciente do momento presente. E a 8ª é a concentração correta, praticar a meditação para focar a mente com calma. E assim, entendemos dessa forma que os ensinamentos do budismo podem ser praticados também por quem não é adepto dessa filosofia de vida, porque ela ensina o caminho para superar o sofrimento humano, acabar com a ignorância e alcançar a iluminação espiritual. E a gente pode encerrar aqui falando de 4 verdades que podemos trazer para as nossas vidas, independentes de nossas crenças. A vida é repleta de sofrimento. Existe a causa do sofrimento, mas também existe o fim do sofrimento e existe o caminho de saída. O sofrimento ele pode vir, mas ele não precisa te governar. E a regra prática que Buda nos deixa é colocar em prática aquilo que foi aprendido, aquilo que ele ensinou. Dar o nosso melhor, sem colocar muita pressão sobre aquilo que desejamos ou queremos. E ter uma vida mais tranquila. Esse é o caminho para se tornar um ser humano mais leve, melhor para si, para os outros e para o mundo. Essa é a nossa aula de budismo. Eu espero que tenha feito sentido para você e que você tenha uma vida plena, buscando o que realmente importa, aquilo que vai te satisfazer plenamente.